Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando. Meu nome é Leonardo Ramos de Oliveira, sou o diretor comercial e de marketing da Companhia dos Cavalos e hoje trago aqui na ProHub, nossos parceiros aqui da Companhia dos Cavalos, todos os nossos treinadores, todos os treinadores da Companhia dos Cavalos para o nosso primeiro episódio do Presta Atenção. Vou passar a palavra aqui para o nosso fundador e diretor técnico da equipe, Cleimar Rodrigo Tomazelli. Tá contigo a palavra aí, meu treinador. Isso aí, Léo. Hoje a gente está reunindo o nosso corpo técnico para fazer uma brincadeira de forma séria, digamos assim. Debater assuntos relevantes no nosso mundo da corrida, algumas dúvidas, mitos, verdades e pedir a opinião para os nossos treinadores, debater um pouco, porque a opinião de um pode ser diversa um pouquinho da outra e ao mesmo tempo se complementar para a gente chegar e esclarecer para os nossos alunos e os nossos seguidores que nos acompanham nas mídias sociais também. É isso aí, então vamos lá, vamos começar. Vou pedir para o nosso operador ali, o Juninho, colocar a primeira pergunta. Vamos lá. Correr todos os dias é o melhor jeito de evoluir? Isso é um mito ou é uma verdade? Depende. Não existe uma resposta certa para essa pergunta. Vai depender muito do nível do atleta. Uma pessoa que nunca correu, que está começando no mundo da corrida, ela não deve correr todos os dias. Ela deve evoluir com calma, passo a passo, para daqui a um tempo ela consiga correr ali seus 4, seus 5 dias, seus 6, e quem sabe daqui a um longo tempo correr todos os dias da maneira certa, na intensidade certa, e que, obviamente, a gente preserve ao máximo o atleta para ele evitar, minimizar a chance de lesão. Rafa, qual é a tua opinião sobre isso? Eu concordo contigo, né? Óbvio, né? Eu tenho alguns alunos que são iniciantes, então a gente não coloca eles para correr todos os dias, né? Para evitar que eles se lesionem. E tem alguns alunos mais avançados, né? Que têm, né, um grau de experiência um pouco maior, e aí sim, a gente coloca eles a treinar um pouco mais, às vezes 5, 6 dias na semana, e claro, tudo a gente adapta, né? Eu tenho alunos experientes também que, em determinados momentos, eles treinam menos, né, dias do que os outros que estão até mesmo iniciando. Isso a gente vai ajustar de acordo com o grau de cada aluno e também de acordo com cada prova. Perfeito. Quevedo, qual é a tua opinião sobre isso? Eu também sou desta mesma linha, né? Acredito que alunos iniciantes eles não devam correr todo dia, até por conta do nível de condicionamento. Muitas vezes a gente pega alunos que estão em nível de sedentarismo, né? Às vezes com algum grau de sobrepeso, até mesmo obesidade, estão buscando primeiro se condicionar. E a nossa orientação sempre é que eles procurem perder peso, né? Estar numa condição atlética um pouco melhor, justamente para que eles possam se sentir mais confortáveis. E também, mesmo os atletas mais experientes, muitas vezes a demanda de horários, a demanda de trabalho, de vida, exige que mesmo que eles queiram correr todos os dias, eles não conseguem. Então a gente adapta também para eles correrem o melhor, né, com a melhor qualidade possível, nos dias que eles têm disponível. A palavra que tu usou, para mim, se encaixa perfeito. Adaptação. Adaptar o treino para o que o aluno consegue fazer e não para o que a gente acha que é melhor, porque o que é melhor para um pode ser pior para outro. Se a rotina dele é tão intensa, a rotina de família, a rotina profissional, que ele não consegue encaixar, por exemplo, 4 treinos de corrida, ele encaixa 3, fica bom. Se ele encaixar 2 no início, já fica bom fazendo outras atividades, como próprias caminhadas, para ele se acostumar, se movimentar, aliar também uma boa dieta para perder peso. Eu acho fundamental essa palavra, adaptação. Emerson, qual a tua opinião? Trazendo para um viés mais da biologia, da fisiologia, né, e que vai encaixar com essa palavra adaptação, por que eu acho que não é recomendável para um aluno iniciante correr todos os dias? Primeiro, este corpo vai gastar energia e tu precisa de uma quantidade de horas de recuperação para que esse estoque de energia volte para o lugar. E os nossos tecidos, sejam os músculos, os tendões, eles vão sofrer uma agressão com esse exercício que exige uma quantidade X de horas para que esse corpo venha se recuperar. A gente costuma chamar isso no treinamento de supercompensação, é o termo que se fala sobre isso, que é o corpo ele sofreu uma demanda
ele fica abaixo do nível que ele estava no início, em algumas horas ele recupera e depois ele melhora. É como aquela brincadeira do Instagram, né? Primeiro você começa, depois você melhora. Então, para um atleta que ainda está em fase de começar, o corpo dele não consegue se recuperar nessa velocidade do todo dia. Então, talvez treinar em dias alternados seja a melhor alternativa para uma pessoa iniciante, inclusive para jogar uma possível lesão para nunca. Então, na tua opinião, mito ou verdade e por quê, Adri? Acredito que mito, porque depende da individualidade biológica de cada atleta, né? Cada pessoa que está iniciando ou pessoa que já corre há bastante tempo. É isso aí. A pergunta, né? A nossa brincadeira aqui é sempre trazer se aquilo fosse uma afirmação para qualquer nível técnico, se essa frase, correr todos os dias é o melhor jeito de evoluir, essa frase é um mito ou é uma verdade, Rodrigão? Se for falar em atleta de altíssimo nível, isso aí, correr todos os dias é o melhor jeito de evoluir? Sim. É verdade. Tá. Se falar em atletas iniciantes, não é verdade. É um mito. É um mito. Então, para nós, vamos chegar num consenso de que, para falar de modo geral para todos, isso é um mito. De modo geral, se a gente não pegar as exceções, sim. Então, tá aí. A nossa primeira pergunta, a primeira afirmação é um mito. Vamos para a segunda, então. Vamos ver qual é que é a segunda colocação. Essa pergunta, tênis caro melhora o desempenho? Eu vou deixar aqui para o nosso treinador, Rodrigo Quevedo. Testador oficial. Testador oficial da Vulcabras. Né? E acho que ninguém melhor do que o Quevedo para dar essa resposta e dizer se isso é um mito ou é uma verdade, Quevedinho. Fale por todos, por favor, Quevedo. Então, hoje, se pensar há 10 anos atrás que o valor dos tênis tinha uma acessibilidade bem maior, hoje o valor dos tênis, por conta da tecnologia, tornou a acessibilidade mais restrita e limitada. Tá? Então, algumas empresas, não precisamos citar as empresas, mas algumas empresas elas estão procurando produzir tênis de qualidade, né, que possam ser utilizados em diferentes distâncias, inclusive em tênis de maratona, que não são tão caros. Mas, infelizmente, a maioria dos tênis de boa qualidade, de boa tecnologia, são caros. Mas isso não significa melhora no desempenho. Os chamados super tênis, né, Quevedo? Super tênis, eles foram desenvolvidos para que o indivíduo possa melhorar o seu desempenho. O problema todo é para qual público de fato ele pode ser utilizado. Será que se eu pegar um indivíduo que está começando, com base na primeira pergunta, um nível de sedentarismo, talvez com um pouco de acima do peso, eu der um tênis com uma placa de carbono, que a gente sabe que tem uma resposta propulsiva, né, bastante agressiva. Será que é adequado para ele? Ou se é mais fácil eu pegar um tênis que não tem placa, mas que tem um bom amortecimento, um bom conforto, que ele possa sentir à vontade de correr, porque os dois viés, né, têm as suas importâncias. Só que a gente tem que saber para qual público que cada tênis é mais adequado. E o principal, né, Quevedo, a questão da base, qual é a base de qualquer corredor? São os pés. Os pés. E normalmente essas pessoas que começam a correr, elas não têm a musculatura intrínseca dos pés fortalecidas, e isso faz toda a diferença para quando coloca ainda um impacto a mais, porque é sobrecarga a mais em cima de músculos, tendões. A gente conversando com alguns fisioterapeutas, que são parceiros da Companhia dos Cavalos, por exemplo, lá da Suporte, falam que aumentou muito, depois que começou a demanda de lesões aumentou bastante. De lesões, principalmente de panturrilha, de sóleo, principalmente também de tendão de Aquiles, o que teve de aumento de lesão em virtude disso. As pessoas começarem a usar praticamente todos os treinos. Não é um lá de vez em quando, mas tem gente que usa todos os treinos. Deixa eu colocar uma pergunta capciosa na tua afirmação, então. Daria para dizer que o tênis caro ele exerce um efeito placebo sobre as pessoas? Eu acho que sim. Concordo plenamente contigo. Eu acho que sim. Eu não estou dizendo que não ajuda, tá? Porque já é provado cientificamente que ajuda. Mas que existe o efeito placebo, eu não tenho a menor dúvida. Quevedinho, então assim,
Quando um possível aluno nosso entra em contato comigo lá pelo Instagram, pelo nosso WhatsApp, se interessando pelo nosso serviço, se esse cara me disser essa afirmação, me fizer uma pergunta e essa afirmação do tênis caro melhora o desempenho, isso também é um mito, então? Para mim é um mito. Mito. Então tá aí mais uma conclusão do nosso corpo técnico aqui sobre os tênis, né? É um mito que precisa ter bastante cuidado, né, Quevedo, na hora de adquirir um tênis aí, procurar mesmo. Daqui a pouco o seu treinador, fisioterapeuta, para falar sobre isso. Vamos então para a nossa terceira afirmação, né, que vai chegar para nós como uma pergunta. Quem corre precisa estar sempre leve e magro? Essa eu vou pedir para o Emerson esclarecer um pouco. A gente já teve algumas conversas sobre isso, eu e ele, e acho que para iniciar essa resposta, acho que seria interessante o Emerson falar um pouquinho sobre se essa afirmação aí, em modo de pergunta para nós, quem corre precisa estar sempre leve e magro, isso é um mito ou é uma verdade, Emerson? Essa é uma pergunta meio casca de banana, tá? Porque ela tem dois rabos, essa pergunta. Correr talvez seja a melhor maneira de se tornar leve e magro, pelo gasto energético que a corrida proporciona. Nenhum outro exercício físico vai promover tanto gasto energético como a corrida. Basta a gente ver uma pessoa que faça um ciclo de 21 km, uma meia maratona. A quantidade de volume que leva ela a treinar na semana, ela tem tanto gasto calórico que ela se torna mais leve e magra, tá? E qual então a vantagem de estar leve e magro, que talvez leve parte dessa pergunta para o lado da verdade, tá? A gente tem um esqueleto que precisa que os músculos carreguem junto com esse esqueleto todo o peso do nosso corpo. Corredores bombados não são corredores eficientes. Não são corredores eficientes porque carregam muito peso, gastam muita energia e não suportam tudo isso. Mas eles correm. Eles correm, mas não correm tão bem quanto corredores magros. E aí tem um estudo muito interessante que eu não consigo lembrar agora se ele foi publicado este ano ou o ano passado, mas que diz que a cada 1 quilo na nossa massa corporal que nós perdemos, reduz 4 quilos sobre a pressão dos joelhos. Então, para a nossa segurança, é melhor estar leve, magro. Mas a própria corrida vai te levar a estar leve e magro. Então, ela é... Essa pergunta e essa afirmação, na verdade, ela se encaixa, e quando a gente escolheu essa pergunta, porque muitas pessoas elas têm receio de começarem a correr, de procurarem uma assessoria esportiva como a nossa, ou como de qualquer outra assessoria, por estarem acima do peso, por estarem gordinhas, por estarem não estarem leve e magras, né? Então elas têm esse receio de procurar um grupo, né? Então essa afirmação, essa pergunta, ela é para esse tipo de pessoa. A minha opinião, tá? Ninguém pode ter medo de correr, independente do seu peso. Obviamente, essa pessoa que começa a correr e está acima do peso, ela precisa ser muito bem orientada da melhor maneira para ela começar a correr. Primeiro, uma pessoa sedentária, por exemplo, que não corre e pouco caminha, ela tem que começar caminhando, aumentando aos pouquinhos a quantidade de minutos. Fazer a transição adequada. Fazer a transição adequada, botar pequenos estímulos de corrida no meio dessas caminhadas e aumentando paulatinamente esses estímulos de corrida e diminuindo um pouco os estímulos de caminhada, até que ela passe a mais trotar do que caminhar. E aos pouquinhos, porque não vai ser da noite pro dia que o corpo dela vai se adaptar. Fazer um reforço muscular adequado. Perfeito. Eu acho que a vantagem de tu ter uma orientação é o profissional que vai te mostrar os passos para tu ter sucesso, independente do peso corporal que tu inicie a atividade. É que hoje em dia, principalmente por causa das redes sociais, a galera tá muito apressada, né? Ela quer da noite pro dia já fazer tudo. E se ela ficou, por exemplo, 30 anos sem sem correr, sem fazer uma atividade extremamente intensa e, de certa forma, até danosa para o corpo dela, que não está acostumado com aquilo e não está preparado para aquilo, ela tem que ter calma, que ela não vai recuperar os 30 anos em uma semana, em um mês. Mas assim, vamos lá. Se tem uma pessoa lá que está querendo procurar uma assessoria, a Companhia dos Cavalos, e está que nem o teu diretor técnico, o teu diretor comercial e de marketing aqui, o meu diretor técnico, ele pode correr, ele pode procurar a gente. Pode, todo mundo pode procurar a gente, que a gente vai Então essa afirmação aí é um mito também. Essa afirmação, quem corre precisa estar sempre leve e magro, é um mito. É um mito. Então tá, então ó, se tu tá que nem eu aí,
Basta olhar o procurar treinador. Companhia Se dos olhar os Cavalos. vídeos passados do treinador e olhar agora, parece que a corrida tem efeito, né? Isso aí. Vamos para a próxima pergunta aí. Ó, essa daí é uma boa, hein? Treino de força atrapalha quem corre? O que tu acha, Adri? Não atrapalha, só ajuda. Reforço muscular é extremamente importante para adaptação, para o corpo, principalmente para quem está iniciando, receber as cargas de treino. Eu acho que a melhor resposta para isso, treino de força atrapalha quem corre. Vamos pegar todo mundo que corre hoje visando, por exemplo, uma prova de longa distância que a gente considera de 5 km para cima. Se a gente fizer uma pesquisa com os nossos atletas, eu tenho certeza absoluta que existem muito mais atletas hoje que fazem treino de força do que não fazem. E até interessante, principalmente para o Emerson, que é da área do treinamento de força, que está terminando um doutorado hoje, a gente tentar fazer uma pesquisa com os nossos alunos para saber quem corre e faz treino de força tem menos lesões do que quem corre e não faz treino de força. Eu já tenho um dado dos meus alunos. Eu não tenho a menor dúvida que quem não faz treino de força se lesiona bem mais, porque não tem os músculos preparados para aqueles estímulos, aquelas cargas, principalmente mais intensas e mais longas. Tem um caminhão de evidências científicas que afirma isso, tá? E eu acho que uma coisa importante da gente pontuar é o seguinte: quando a gente fala treinamento de força, no imaginário das pessoas vem a figura da academia. Só que esquece que pilates, calistenia, o que é chamado de funcional, todos são treinamento de força. Força é uma valência física que significa o teu sistema muscular, os teus músculos, conseguindo se contrair o máximo possível para vencer uma determinada resistência. Vou dar um exemplo caseiro. Levantar de um sofá. Tu tem a ação da gravidade que está te colocando sentado e tu precisa recrutar os teus músculos da perna e das costas para levantar. Tu acabou de fazer força. Tá? Então, o imaginário de sempre academia de peso é óbvio que levantar pesos, conforme a gente vai ficando condicionado, mais pesos são necessários. E um dado importante, que a ciência mostra isso já há 50 anos. Basta uma sessão de treinamento de força para aumentar a força. Então, eu até diria que o treinamento de força vai te atrapalhar na corrida se tu resolver mudar a modalidade e virar fisiculturista. Se tu treinar lá um dia, hoje é o dia do treino de peito, amanhã é do treino de costas, o treino do bíceps, não sei o quê, porque são atividades concorrentes. Porque tu está treinando hipertrofia muscular e que cai na nossa pergunta anterior. Tu vai te tornando pesado e vai ficando ineficiente na corrida. Perfeito, é exatamente esse o ponto que o Emerson tocou, que eu queria que ele abordasse um pouco mais. Explique para a galera o que seria um treino concorrente a, por exemplo, a gente fazer um treino intervalado na quarta-feira de manhã, no treino de pista, e qual seria o treino ideal de força para ela fazer, por exemplo, no mesmo dia, à noite? Quando a gente faz o nosso treino de pista, tá? A gente não faz o treino em zona moderada, a gente faz o treino em zona intensa. E, pasmem quem estiver nos observando, nesse dia é um treino de força. Porque a demanda metabólica que a gente usa nesse dia e o tipo de aplicação que a gente faz com a nossa perna lá, ela se caracteriza como um treino de força. Só que é um treino específico de força da corrida. Treinar tiro, treinar zona 3, zona 4, treinar sprints, são treinos específicos de força de corredores. Tá? Se o cara nesse dia ele fez um monte desse treino, o ideal é que ele não fizesse treino de força nesse dia. Porque para essa variável, inclusive de demanda energética, ele precisa de pelo menos 24, 48 horas de recuperação. Mas, apesar de eu não concordar com treinos de rotina dividida, se o cara quer muito ir na academia nesse dia, faz um treino de membros superiores, reforça a musculatura do core, abdômen, paravertebrais, vai lá e reforça o resto, que vai ajudar bastante. Eu coloco muito essa questão porque a gente tem alunos que só conseguem fazer treino de força na quarta, por exemplo, e no sábado. Então, a quarta-feira, ou ele faria ou ele não faria, ele só faria no sábado. Então, você indica, então, não fazer treinos de membros inferiores
nesse mesmo dia de treino intervalado. Porque o Isso. membro inferior treinou força já. Seria quase como 2 na treinos verdade, de força no mesmo dia. qualquer treino de corrida é treino de força. É treino de força. A variável Independente força da tá lá. intensidade. Obviamente, quanto maior a intensidade, mais força está fazendo. Mais força tá fazendo. Aí Então- bem importante, que é uma coisa que o Emerson fala muito, sempre eu presto atenção, é que o exercício de força, né, a gente tem que lembrar que assim, a musculação ela é hipertrofia, força e potência. E a corrida precisa dos 3 nos momentos adequados para o que tu está treinando. Então, tu saber transferir no teu treino de musculação, força, potência e hipertrofia para o esporte que tu está praticando. Corrida, ou triatlo, ou ciclismo, ou natação, de forma adequada. Porque senão, não me parece fazer muito sentido. Não, e depende da fase de cada treino, depende do ciclo, do período da preparação, que para você decidir o treino adequado. Vai ter um período que vai ser adequado treinar potência, outros não. A base, tu vai treinar mais treino realmente de força. Força pura. Isso, Exatamente. E para encerrar, antes da gente dar o nosso veredito ali, a gente teve uma experiência, né, Rodrigo, em 2018, se eu não me engano, no Quênia. Isso, 2018? Isso, julho de 2018. Julho de 2018, estava com o Rodrigo e com o David, nosso aluno, aí, um dos alunos mais antigos da companhia. A gente foi para o Quênia, fizemos um training camp lá. E eles fazem um treinamento de força, como o Emerson disse, né? Não é aquela coisa de botar carga, de peso. Eles fazem um tipo, eles adaptam o treino de força deles para a rotina que eles Muita têm lá. pliometria eles Eles fazem. fazem muita bastante, pliometria, fazem muito treinos em ladeiras, né? Intervalados de repetitivos em ladeira, fazem ladeiras de 150, 200 metros. Isso é um tipo de treino de força adequado para o corredor. Isso é o que na literatura é chamado de força especial. É a força que tu desenvolve com transferência direto para o movimento que tu faz no esporte depois. E o único treino que eles, na verdade, não fazem com sobes e desces nas estradas lá é o treino intervalado que eles vão na pista realmente de atletismo. Porque todos os demais, e a gente está falando de atletas que treinam 2 vezes por dia, na maioria dos dias, eles fazem no sobe e desce. O tempo todo eles estão fazendo esse movimento de fazer força na subida, fazer força na descida, porque eles fazem muitos fartlecs também, que no sobe e desce tu está fazendo força também no movimento excêntrico, que é importantíssimo para provas. Muito importante tu tocar nisso, né? O treinamento de descidas ou o trote que a gente faz. Por que dói tanto a perna quando a gente faz descida e trote, né? Porque tu precisa frear. E para fazer frenagem a gente precisa da chamada contração excêntrica. E a contração excêntrica é a que mais gera o que a gente chama de microlesão no músculo. Dentro do nosso músculo, né? Por que o músculo contrai? Por que um músculo que é deste comprimento, quando a gente contrai, para desse comprimento? Porque dentro do músculo existem proteínas que são estruturas contráteis que elas deslizam umas sobre as outras, tá? Isso é chamado de filamentos deslizantes, né? Esses filamentos, com a força, eles se rompem, eles literalmente se quebram. E a função do organismo é repor o lesionado e eventualmente colocar um do lado para suportar a carga ou às vezes em série. E um auxílio, né? E o treinamento excêntrico ele provoca muito rompimento dessas estruturas. Por isso que é normal, né? Isso me lembra um dos nossos atletas que foi pacer na maratona. Ele correu num ritmo abaixo que é o ritmo dele de maratona. E ele disse, cara, como doeu o meu quadríceps. E eu sim, porque para tu correr num ritmo abaixo, tu correu te freando o tempo todo. E saltando mais verticalmente. E tendo mais contatos do pé com o solo. Então ele fez muita força excêntrica e aí ele sentiu esse efeito. Então tu vê que na corrida a gente está fazendo força o tempo inteiro também. Também é treino de força. Então, essa afirmação que chega pra gente em modo de pergunta, treino de força atrapalha quem corre, é um outro mito. Mito. Talvez o maior dos mitos. E já vi que essa afirmação daria quase um episódio completo de um podcast pra gente bater um papo. Mas É isso aí, então vamos pra próxima pergunta. Vamos ver se essa pergunta em afirmação aí seria um mito ou uma verdade. A corrida muda a vida fora da pista. O que vocês me dizem dessa afirmação aí que chegou pra nós ali em pergunta? Quero ouvir o Rafa. Eu vou contar para vocês, então, algumas histórias de alunos meus, né, no caso. E sim, a corrida muda a vida fora da pista, porque a gente tem alunos ali que mudaram a questão física, né, deixaram de ser sedentários, deixaram de ser obesos, perderam muito peso, hoje estão, né, com uma saúde física muito melhor do que quando começaram. A gente tem questões ali, alunos com questões psicológicas, né,
que auxiliaram muito em estar inseridos no nosso grupo de corrida. Então, seja alunos que tiveram momentos de depressão e hoje estão mais inseridos no nosso grupo e estão vivendo uma vida melhor. Então, realmente, a corrida ela muda a vida da pessoa fora da pista, fora dos treinos. Então, com certeza, a gente vai debater aqui um pouco mais, mas provavelmente vai ser considerado como uma verdade esta afirmação. Adri, eu acho que tu tem relatos importantes sobre isso também. Principalmente nas questões psicológicas, né? Eu já tive vários alunos com depressão e todos os dias a gente trabalha com essa luta. O início é extremamente difícil, mas a nossa relação aqui da companhia com os alunos é extremamente importante, o contato direto, né? Eu tenho percebido que é extremamente importante o contato com o aluno para a questão da motivação, explicar para o aluno por que é importante ele praticar qualquer exercício físico, qualquer atividade física, né? Para liberar aquela endorfina, se propor a fazer algo. Os alunos que nos procuram para a corrida, eles vêm procurando algo para se desafiar, né? Se comprometer a fazer algo, o que é importante, né? E é importante para o professor sempre estar em contato com esse aluno, porque é uma via de mão dupla, né? Rodrigão, eu vou tomar a liberdade de eu responder aí agradecer o Rafa e a Adri pelas colocações deles, mas eu corro desde 2011 regularmente, né? Nesse momento agora de vida eu estou sem correr. Eu sou o único de nós aqui que não corre hoje, gradativamente e semanalmente, diariamente. E posso afirmar que os melhores momentos da minha vida foram quando eu estava correndo, né? E hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, acho que isso é uma coisa que a gente tem que botar para fora para encorajar as pessoas, né? Eu passo hoje por um quadro de depressão, né, e ansiedade, e às vezes que eu consigo me policiar para fazer exercícios durante a semana são as melhores semanas, são as semanas que eu tenho menos problema, né? Então eu vou tomar a liberdade de dizer que a corrida a vida muda fora da pista, isso é uma verdade. E se tu tá aí que nem eu, num quadro de depressão, tá meio para baixo, não sei o quê, cara, acha um grupo, não necessariamente o nosso, mas se vier para cá vai ser muito bem recebido por todos nós. Mas a corrida pode mudar sim a tua vida e eu tenho certeza que ela vai mudar a minha, né? Porque o Rafa tá todos os dias lá me instigando como meu treinador a fazer uma atividade física naquele dia, naquele momento. E sim, a corrida muda a vida fora da pista, isso é uma verdade. Eu vou tomar essa liberdade de... Eu tô te esperando no triatlon, né? É verdade, já fiz, né, Quevedo? Já fui um triatleta. Pô, essa é muito boa. Dormir bem faz parte do treino? Deixa eu contar uma historinha para vocês que aconteceu há pouco mais de um mês atrás. Eu vinha na melhor fase do treinamento para Nova York e eu fui fazer a meia maratona de Punta. Se não me engano, foi dia 7 de setembro. 7 de setembro. Cara, só que naquela semana eu cometi um erro juvenil que eu não poderia cometer por toda a experiência que eu tenho trabalhando com corrida. Eu passei a semana toda com mini eventos e na maioria dos dias, de segunda até chegar em Punta, na sexta-feira ao meio-dia, eu não dormi mais do que 3 horas e meia por noite. Não dormi mais do que 3 horas e meia, sendo que durante a viagem, que foi de quinta, na madrugada de quinta para sexta, eu não dormi, eu devo ter dormido meia hora. Resultado, meu relógio não mente, a minha variabilidade da frequência cardíaca estava lá, sei lá, abaixo da zona do nível do mar, estava 44, sendo que o normal
ali é sempre entre 53 e 54, estava dizendo que eu não estava apto para exercício, muito menos para exercício de alta intensidade, que eu iria ter que correr forte na prova, é óbvio. Dito e feito, eu saí num ritmo, cara, eu tinha feito um treino de 16 km na pista, com média de 13,45, sobrando há 2 semanas atrás, terminando bem, que eu poderia ter seguido. Eu consegui correr 3 km naquele mesmo pace e não funcionou mais. Já Meu corpo só falou assim, ó, diminui que não vai, não é o dia, tu tá cansado. E foi uma falha minha, eu negligenciei, passei a semana com churrasco, outros eventos, a viagem acumulou. Então, assim, ó, dormir é tão importante quanto treinar, para quem principalmente quer evoluir, quer desempenho, quer se desafiar, quer se superar. Quem negligencia o sono, o descanso, não evolui na corrida. Isso é fatal. Ouçam a voz da experiência. Querem treinar bem? Durmam bem. E, obviamente, também se alimentem bem. Dormir Então, com qualidade, né? Qualidade. Porque a gente sabe que por conta de demandas, muitas vezes assim as pessoas se adaptam a dormir menos, mas se a qualidade desse sono é boa, ela resolve. O problema é às vezes tu dormir, deitar 8 horas da noite para acordar às 6 da manhã. Quantas horas temos aí de sono? 10. E tu acorda o tempo inteiro, ou tem Principalmente, né? Evitar tomar muito líquido antes de dormir, comer laranja, melancia, que vai ter que acordar diversas vezes. Mas é verdade, eu tô mentindo. Olha quem falando sobre isso, né? Quem falando? Coma de meio-dia. Melão, melancia, laranja. Meu Deus do céu, né? E hoje, tudo né, que ele cobra da gente. Antes da gente chegar num veredito ali, eu acho que a gente tem um grande vilão atualmente, que é o celular, né? Celular. As pessoas levam o celular pro quarto, celular, a ficam lá televisão, vendo o celular vídeo pode ser pequenininho, né? e tal, e isso acaba, eu acho, né, hoje existem, eu leio Verdade, bastante verdade. sobre isso, existem muitos estudos que dizem que realmente isso, a luz do celular ali, e já ali também, que não adianta aquelas coisas de óculos, não adianta nada, o celular é um veneno para isso, né? Para quem quer dormir bem, o celular hoje em dia ele tem sido um grande vilão na arte de dormir bem. Bota no Tu vai falar da despertador e ó, melatonina? telinha virada para baixo para dormir. É isso aí, Telinha então a virada gente pra tem baixo. uma verdade aí, então, dormir bem faz parte do treino. Essa é uma verdade, então, desse E a nosso gente universo. nem falou entrou a fundo sobre a recuperação muscular também, né? Mas aí a gente iria bastante longe. Esse é um assunto que está bem na moda, né? Porque recentemente os jogadores de basquete da NBA disseram que o doping deles é o sono de qualidade. E depois que... Se a gente vai para outros esportes, por exemplo, o técnico do Palmeiras monitora o sono dos seus atletas. Né? E esse é inteligente. E esse é inteligente, esse tá certíssimo. Já que o Léo tinha tocado a questão do Quênia, um dos segredos dos corredores, não só do Quênia, como da Uganda, da Etiópia, é o soninho da tarde depois do almoço. Eles fatam 1 da tarde, das 3 da tarde, eles estão tirando o soninho deles. Aí joga mais 8 horas que eles dormem durante a noite, são 10 horas de sono durante o dia todo, que tem 24 horas. Obviamente eles vão estar muito mais dispostos para treinar. Juninho, toca lá. A individualidade biológica manda no treino. O que vocês têm para me dizer? No treino, não. No desempenho final do atleta, sim. Treino é treino. Uma coisa interessante, tá, que a gente fala muito sobre treino, tá? A palavra treino, ela é sinônimo de monotonia. A gente pode se divertir no treino, mas um treino significa repetição de gestos, tá? A individualidade biológica do cara não vai querer dizer muita coisa. Eu e tu irmos para a pista fazer tiros de 400, nós estamos fazendo tiro de 400. Agora, o teu pace que tu suporta e o pace que eu suporto, aí tem a ver com o nosso condicionamento, com a nossa individualidade biológica. Mas treino de 400 é treino de 400, treino de 1000 é treino de 1000. O Rafa adora treino de 3000 que ele faz na pista lá alguns. O treino é treino. Essa é uma questão bem boa, porque a gente tem ali a questão dos pelotões do nosso grupo e coisa, né? Então a gente monta ali pelotões de pessoas que correm próximo do mesmo ritmo, né? E às vezes eu tenho, por exemplo, 2, 3 alunos que correm no mesmo pelotão, né? Fazem o mesmo treino,
mas pós-treino a percepção deles, de cada um, é totalmente diferente, né? Teve cara que já chegou totalmente extenuado, teve gente que chegou sobrando, né? Teve gente que conseguiu entregar, né, o treino dentro do proposto, teve gente que não conseguiu, né? Claro, por quê? Porque são pessoas diferentes. O treino a gente até consegue adaptar ali, colocar eles para rodar próximo do mesmo ritmo, próximo da mesma zona e tudo mais, mas eles não vão entregar às vezes o mesmo resultado. Entrou num ponto importante, Rafa, e eu quero colocar o Quevedo nessa jogada, porque na corrida eu acho que acontece menos, mas a gente estava até falando na pista, no ciclismo acontece mais isso, né? Da galera, o Emerson tocou quando a gente estava na pista da competição que existe no ciclismo, da galera muito querer se desafiar quase todos os treinos, um ganhar do outro. O que você traz daí para fazer a galera entender do quanto é importante eles obedecerem o que o treinador prescreve e não querer se desafiar o colega o tempo todo nos treinos, Quevedo? Bom, o que acontece? Com o advento, mais uma vez, da tecnologia, as bikes, as bicicletas hoje estão num nível tecnológico muito elevado. E hoje a gente, na hora de fazer a prescrição, a gente tem métricas como a própria frequência cardíaca, a cadência, mas a melhor de todas, né, e eu e o Emerson já conversamos inúmeras vezes sobre isso, e contigo também já conversei, são os watts gerados, né, na hora de pedalar. O que acontece? Por conta assim, de massa, adaptação ao treino que cada um tem, os watts gerados por cada um vão ser diferentes. Então, o que tem gente... Eu particularmente tenho percebido que eu prescrevo os treinos para a galera, né? A galera quer pedalar junto e tá tudo certo, não tem nada de errado nisso. Só que na hora de fazer o seu treino, eles querem fazer o do outro. Porque às vezes acham que o do outro é melhor. Aquela história, né? Sempre a grama do vizinho é mais verde que a nossa, né? E aí o Emerson tem uma frase muito boa, assim, que isso acaba na hora de fazer o treino junto. Por mais que a gente preconize. Pessoal, primeira volta, os primeiros 15 minutos do treino coletivo é todo mundo junto, é um aquecimento. Vamos fazer um ritmo mais ou menos parecido, talvez um cinto um pouco mais menos. Mas depois cada um ao seu treino. Infelizmente, isso não existe. Agora, quando eles vão para o rolo, aí é outra história. Aí eles são obrigados a executar aquilo que está sendo proposto. Principalmente por conta que hoje tem esses aplicativos como MyWush, o Wahoo, o Zwift, que é o mais popular de todos, onde tu programa, né, o teu treino lá, principalmente se tu tivesse um rolo smart, cara, não tem como tu me enganar. Não tem como tu mentir para mim, a não ser que tu não coloque lá e faça por tua conta. E aí tu tá te enganando de verdade. Mas então a individualidade biológica manda no treino. Isso é uma verdade ou é um mito? Mito. Mito. É um mito. É um mito. Mais um mito, então. Vamos para a próxima. Garantir. Bah, essa aí é muito boa. A alimentação impacta diretamente no desempenho. Quem é que vai aí? Eu faço uma pergunta para a galera que está assistindo e até mesmo para vocês aqui. Se você está treinando para uma prova, vamos botar uma maratona, será que você vai conseguir desempenhar os teus treinos da forma mais adequada se alimentando todos os dias com muito chocolate, muita fritura, muita gordura e esquecer frutas, esquecer verduras, esquecer os vegetais, esquecer os carboidratos que vêm do arroz, do feijão, esquecer a proteína da carne? Qual seria a melhor alimentação? Eu já testei isso, tá? Quando minha alimentação foi, perdão pela palavra, um lixo, eu não consegui desempenhar os treinos da maneira mais adequada. Alguns eu não consegui nem fazer. Agora, quando eu consegui repor os nutrientes que realmente o meu corpo necessita para eu conseguir desempenhar treinos bons, eu sempre me dei bem. Então, assim, é um conselho meu. Eu não sou nutricionista, ninguém aqui é, mas a gente tem uma vasta experiência. Não negligenciem frutas, verduras, carboidratos
e principalmente também proteínas para reconstrução muscular. Vocês não sabem quanto isso faz diferença para desempenho. E não apenas estou falando em desempenho e buscar os seus RPs, é para você conseguir chegar no dia seguinte recuperado o suficiente para conseguir treinar da maneira mais adequada possível. Rafa, você tem uma experiência boa, porque tem uma nutricionista excelente te prescrevendo a tua dieta. Como é que foi? Como é que era a tua alimentação antes e após a Luana começar a prescrever? Essa foi uma pergunta bem interessante, né? Porque eu fiz 3 ciclos já de maratona sub-3, né? E os 3 ciclos eu vim acompanhando com ela. Eu nunca fui desregrado na alimentação, né? Mas também nunca segui tão bem, tão certinho como a gente seguiu desde o momento que a gente começou a ter esse acompanhamento, né? E aí, claro, a gente fez algumas adaptações em relação àquilo que eu comia, àquilo que eu bebia, né? A gente cortou algumas coisas, tipo os doces, ou deixava para alguma refeição livre, alguma coisa. O álcool atrapalhava bastante na questão dos treinos, né? Então, assim, mesmo, tipo assim, eu que não consumo muito álcool, mas, tipo, nos finais de semana onde eu consumia mais, eu sentia que na outra semana já me atrapalhava, né? A alimentação, ela atrapalha naquelas outras 2, 3 perguntas que a gente teve ali de manter um corpo magro, né? Se tu come porcaria, tu não vai ter um corpo magro, então tu vai ter que fazer mais força, vai ter um desgaste maior para conseguir correr. Atrapalha no sono, né? Se tu come porcaria durante o dia, cara, vai chegar de noite, vai estar estufado, vai estar, né? Não vai conseguir render a questão do teu sono também, né? A bebida também, ela vai atrapalhar muito a questão do teu sono. Então, assim, só tenho a agradecer a essas adaptações que ela fez na minha alimentação e na hidratação durante o treino e nos pós-treinos também, né? E aí saber que realmente impacta diretamente no treino, né? No desempenho. E uma questão é que, assim, uma coisa que eu falei muito para ela desde o início, assim, eu não sou de consumir muito suplemento, não gosto, prefiro alimentação. E ela, não, então a gente vai fazer uma base boa de alimentação. Então a gente consegue ter um desempenho bom de corrida com alimentos. A gente não precisa investir pesado em suplementação, em abobrinhas assim que tu vê na internet, de, não, isso aqui é melhor para desenvolver, isso aqui é melhor para isso. Não. O único suplemento que eu consumo durante os treinos, pós-treinos ou pré-treino é o gel de carboidrato, cápsula de sal e, olha, muito dificilmente whey protein. Só. O resto vem tudo numa base de uma alimentação que ela faz para mim. Concordo plenamente contigo, e eu já fiz ciclos em que eu cheguei a rodar mais de 200 quilômetros por semana. Isso é muita coisa, principalmente falando de um atleta amador, né? Um atleta profissional até é mais comum, digamos assim. Não são todos que chegam a esse pico. Um atleta amador nem se fala. E mesmo fazendo todo esse volume, que dá uma média de praticamente 30 quilômetros todos os dias, eu só tomava gel, cápsula de sal e de vez em quando colocava um whey protein no iogurte. De vez em quando. Por quê? Porque eu sempre me alimentei muito bem. Eu sempre gostei, por exemplo, a minha sobremesa sempre é fruta. A fruta que tiver eu vou comer. Eu sempre comi muita verdura. Eu sempre gostei de comer muita carne, arroz, feijão. Não sou muito de comer doce. Quando tem que comer uns dois litros de sorvete, eu vou comer, mas não vai ser todos os dias. Vai ser muito de vez em quando. Não sou de beber. Também a minha última vez que eu bebi, eu acho que foi o dia 1º de janeiro. Então, estamos quase 10 meses. Isso é eu ouvi mito. falar que você tem problema com melancia só. Aí é diferente. Aí eu sou como é que é da turma da Magali, Mônica? a Magali. Eu sou a Magali. O problema Não, são as isso. pizzas do tamanho de uma calota de caminhão. Isso é uma questão que o pessoal tem que procurar um nutricionista e adaptar, né? Porque, tipo assim, a pessoa acha, não, agora eu tenho que correr, eu tenho que gastar isso e mais alimentação. Cara, não precisa. É isso Uma aí. alimentação balanceada tu consegue fazer tranquilo. Agora eu entendi tudo porque que meu treino não tá rendendo, Rafael. Então a alimentação impacta diretamente no desempenho? Sim, isso é uma verdade. Uma verdade. Eu sou a prova viva disso daí. Dá o joinha. Tá muito prova viva hoje, hein? Dá o joinha. É verdade, joinha.
Mais uma verdade. Vamos para a próxima, então. Correr é uma das formas mais democráticas de se exercitar. O que vocês me dizem disso? Certeza absoluta. Correr, caminhar. Tipo, não precisa nem de tênis. Tem vários aí que correm sem tênis. Então, principalmente quando tá na grama, se conseguir correr sem tênis, melhor ainda. Vai estar fortalecendo a musculatura intrínseca dos pés, como eu falei inicialmente. Qualquer tênis que você coloque no pé e você se adapta, é tempo de adaptação. Obviamente, eu estou excluindo os tênis mais caros, né? Tem diversos tênis no mercado aí de 300, 400 reais que você pode começar a correr e desempenhar bem com ele. Não se atenha às modinhas. É o que o Quevedo falou inicialmente, que tem maior propriedade aqui para falar sobre isso. Mas tem muita gente que olha os outros, não, eu tenho que ter aquele tênis, olha o Kipchoge, olha os atletas de elite que fazem propagandas para as grandes marcas. É o papel deles. Eles precisam fazer propaganda para as marcas que pagam eles. Mas tem diversos tênis no mercado, baratos, e que você pode correr tranquilamente. E o principal para o seu desempenho não vai ser o tênis, vai ser o treino. Sabe o que eu acho mais interessante sobre o falar em democrático de correr? Tu consegue correr indoor, outdoor, off-road, no asfalto e viajando. Nenhuma viagem te atrapalha. Qualquer lugar. Viajou para qualquer lugar. Tem uma rua para correr. As pessoas tem se uma esteira confundem, para né, correr. Emerson, um pouco com essa palavra, essa mistura de correr e democrático. Né? Porque às vezes as pessoas confundem lá o correr com fazer uma prova, uma inscrição, né? Ou inicialmente pagar uma assessoria. Isso depois vem com o tempo. Tu vai sentir outra necessidade, coisa, Léo, né? e tem gente que treina com a gente e não gosta de competir. Exatamente. Que é só estar ali com a galera treinando, fazendo seu exercício. Eu acho que uma coisa Isso que é não, muito democrático. acho que não foi falado, né, que casa muito com essa pergunta, é o componente social que a corrida traz. Tá? E aí vou pegar lá os pelotões que o Rafa citou anteriormente. Não sei vocês, mas assim, conversando com os atletas da equipe, eles acham maravilhoso que aquilo exista, porque assim, primeiro que eles conhecem pessoas diferentes e eles têm a oportunidade de correr com quem eles quiserem. Eu quero correr com fulano de tal. Tá, mas às vezes é um pouco mais forte. Não me interessa, se eu quebrar, pelo menos eu tentei. Ou quero correr mais devagar porque eu não estou tão bem, eu quero estar mais cansado. Então isso democratiza muito o exercício e permite com que as pessoas conheçam outras pessoas. Legal, então... E tem muita gente que entra na equipe justamente para isso, né? Para conhecer novas pessoas, fazer novas amizades. Isso é um fato que a gente casais, conversa né? internamente, né? Isso é um fato, né, Rodrigo? A gente experimentou nesse tempo todo, desde 2011. Um exemplo que o Quevedo acabou de falar, que muitos casais se formam. Quantos casais a gente viu se formar ali? Então a gente entende que hoje realmente a corrida, além de um exercício físico, ela é sim uma ferramenta social, né? Então a gente tem essa frase ali: correr é uma das formas mais democráticas de se exercitar. Sim, isso é uma verdade. É interessante como essa pergunta e as nossas respostas complementam aquela que veio antes. Se correr muda vidas. Tá tudo inserido dentro do mesmo conceito. Elas se complementam, essas perguntas e respostas. A corrida mudou a minha vida por completo. Hoje, o que eu tenho na minha vida, eu devo à corrida 110%. Não, É isso aí, realmente, Júnior. Pode tocar a ficha aí, ó. Mesmo que a gente continue falando um pouquinho, é uma verdade, Rafa. ela é uma verdade porque, assim, claro, ela vai se tornar caro, vai se tornar não democrática se tu querer te comparar com aquele cara que compra todos os tênis, que compra o relógio mais caro, que compra... Que Aí vai sim, todas as majors. óbvio, claro, mas se tu... Por exemplo, a gente tem exemplos, tu vai ali numa Poa Day, numa Poa Night, sei lá, tu vai ver a Dona Maria, ela tá de chinela havaiana. Já deram um tênis pra ela. Mas E a ela vai de chinelo. decisão de querer participar só da Poa Day ou numa corrida qualquer de uma major é particularmente minha. É tua, é de quem quiser. Não, com certeza. Não é Opções tem de sobra. Claro. Não é A gente, obrigado. Inclusive, Sim, ninguém tá tem sendo algumas obrigado. corridas gratuitas. Exatamente, ninguém está sendo obrigado. Isso aí, é só ficar ligado no calendário. E eu tenho, por exemplo, eu tenho uma aluna que, tipo assim, ela, não gosto de fazer prova, não gosto de nada e, tipo, o meu pace não é dos melhores e tudo mais, mas o que eu economizo de psicólogo, de coisa aqui, estando aqui no sábado, cara, pra mim é a melhor coisa que tem. É isso aí. Vamos lá, vamos pra próxima, Júnior. Toca aí.
Isso a gente já falou aqui, né? Mas vamos lá. Suplemento é indispensável para quem corre. Vamos falar um pouquinho, mas eu acho que essa resposta a gente já deu, né? Mas vamos lá para quem pegar esse... Talvez isso vire um Eu corte. responderia assim, M-I-T-O. Mito. Total, a gente já falou sobre isso, falamos na sobre verdade. isso, É um né? mito total. Eu já dei o meu exemplo prático, o Rafa já falou também. Não sei se vocês querem complementar. Assim, ó, a suplementação, via de regra, ela é para complementar algo, né, alguma deficiência. De novo, quem aqui de nós tem expertise, por mais que a gente possa ler, possa ter algum conhecimento, que possa determinar o que a gente pode ou não usar? Ninguém? Nenhum de nós. Ninguém. Certo? Então, de novo, assim, ó, que bom que existem os nutricionistas que vão saber olhar para nós com todas aquelas informações e dizer, olha, tu precisa talvez disso, talvez daquilo para complementar por conta disso. Acho que aí é interessante a gente pautar. Mas nós não somos esses profissionais. É bem E eu isso, fico né? Eu por acho que a aqui. palavra já diz, né? É suplemento. É para suplementar o que tu daqui a pouco não consegue ingerir com comida, com líquidos e tal. Então tu vai lá e tu vai suplementar. Então tá respondido, é um mito. Vamos para a próxima. Próxima e última, é isso, Júnior? Então vamos para a próxima pergunta aí, fosse uma afirmação. Prova longa é só para quem é atleta profissional. Ou se isso aí fosse verdade, nós estaríamos sem alunos, praticamente, porque a gente... Ninguém dos nossos é profissional. Na nossa equipe não tem nenhum aluno, nenhum atleta profissional e todos correm longas distâncias. Então, só aí a gente já mata a charada. Deixa eu fazer uma pergunta para mim que sou leigo, vocês todos são profissionais aí formados. O que é uma prova longa? Aonde que se encaixa esse número longo? Isso depende de cada aluno? A definição de prova de longa distância é todas as provas acima de 3.000 metros. Caracteriza a prova de velocidade até 400 metros, provas oficiais, em que existem competições mundiais e Olimpíadas, por exemplo. Provas de meio fundo são consideradas as provas de 800 e 1.500 metros. E a prova de 3.000 metros é ali, digamos assim, Ponto de corte. O corte entre as provas de meio fundo e fundo. É que é onde o componente aeróbico é predominante. Exatamente. Então, a pessoa que já correu 3 km sem parar, ela pode dizer que ela já correu uma prova longa. Já é uma fundista. Já é uma Considerado uma fundista. fundista. Já é uma Exatamente. fundista. Olha aí, ó, essa daí eu não sabia. Isso é interessante porque a gente tem no nosso calendário de provas que começam a partir de 3.000, porque o foco das corridas de rua são provas de fundo. Né? Então, Elas não são as tem provas de nenhuma, velocidade. pelo menos que eu tenho conhecimento, não tem nenhuma prova que acontece no calendário de rua no Brasil todo que tenha provas menores do que 3.000 metros. Acho que só para crianças. Não, Só para crianças, que é a iniciação esportiva. Não, eu né? tô falando especificamente Mas adultos, tá, adulto, Emerson? adulto. Elas começam com 3.000. Elas começam a partir de 3.000. 3.000 seria uma prova de introdução à corrida para a galera. É que eu acho que a tua pergunta é pertinente porque no imaginário popular, prova longa é a maratona. maratona. Mas eu É. acho o que que muita isso, gente eu acho pensa. que isso é um assunto bem legal da gente trazer e acho que também seria um ponto para a gente aprofundar um pouquinho mais numa outra oportunidade, porque eu acho que com esse grande boom que a corrida teve, né, a corrida se popularizou no Brasil. Muito. Né? Ela é o esporte hoje que mais cresce no Brasil, segundo dados do IBGE. Então a gente tem a corrida quase na rotina de grande parte da população. Então as pessoas elas imaginam que a prova longa é, sei lá, é uma prova de 21 quilômetros. Né? Enquanto agora, hoje, eu descobri uma coisa aqui que é nova. Tanto que a gente tinha alguns erros conceituais. Até alguns anos atrás se falava Maratona de São Silvestre, sendo que ela nunca foi uma maratona. Era uma prova, eu estou enganado, mas ele é 15 quilômetros. Ela não começou com 7,3 km, aí partiu para 7,800, ficou variando entre 8 e 9, até ela chegar a 13 e a partir, se eu não me engano, de 1991, que a distância fixou em 15 km. Então, ela nunca foi uma maratona. Então tinha esse erro conceitual, porque a prova maratona é considerada maratona a partir de 42 quilômetros, porque vem da história da Grécia, de quando os
gregos venceram os Mas persas, isso daí né, a gente vai deixar, Emerson. para um outro Porque momento. isso tá lá nas minhas anotações pra gente trazer. Para um outro momento. Começou, na verdade, com 40 quilômetros. É. Os A planície de 2.195, eles foram acrescentados. E uma prova, que um Aí- dia a gente vai ver que contar a história. Aí a gente conta a história depois. Juninho, meu operador, tá tudo certo aí? É isso aí? É verdade ou mito, então? Não, essa daí, ó, vamos lá. Vamos fazer um corte aqui então, Juninho. Prova longa é só para quem é atleta profissional. Isso é um mito, dos Total. maiores mitos Mito do dia. total. Sem dúvida. Então, queria agradecer a todos que acompanharam a gente aí nesse primeiro Presta Atenção. Foi muito legal, parabenizar os nossos treinadores aqui. E esse conteúdo vai estar aí, né? Vocês estão assistindo a gente pelas redes sociais. Deixem lá comentários, deixem dicas pro do mês que vem, pra gente, né, no próximo mês trazer uma discussão diferente dessa de mitos ou verdades. E a gente conta com a audiência de vocês. Deixem perguntas, mandem nos directs. E se tu ficou com vontade de ser treinado por um dos nossos treinadores aqui, mesma forma, entre em contato pelo WhatsApp que está na bio, pelo direct do Instagram, que a gente está esperando vocês aí, a Cavalaria de Portas Abertas. Até a próxima. Tchau, galera. Tchau.